Senhor Sepúlveda, veio à tona aí os famigerados e-mails do Fauci. Inclusive, os Estados Unidos decidiram não investigar mais a origem da peste chinesa, porque a China ameaçou os Estados Unidos, né? Se investigar, a gente conta para o mundo que vocês subsidiaram algumas pesquisas em Wuhan. Acontece que o Fachin deu ao presidente Bolsonaro 5 dias para explicar por que não se usa máscara e porque ele provoca aglomeração. Não sei de onde que o Fachin tirou isso. Vai ver que é porque o Fachin não está acostumado a ser tão querido a ponto do povo ir às ruas para recepcioná-lo. Com esses e-mails do Fauci vindo à tona, essa teoria das máscaras não cai, não se torna uma grande piada de mau gosto? Camila, eu diria o seguinte, as máscaras estão caindo, mas não são só as máscaras de pano. Bom, primeiro o seguinte, o que o Fachin, o ministro Fachin, tem de autoridade para exigir do presidente da República para ele explicar por que ele aglomera ou não aglomera pessoas, por que há manifestações de rua, etc. O que é? Nós estamos diante do quê? O Supremo Tribunal Federal trouxe um tutelar do Poder Executivo. Que é isso? Bom, mas nós estamos, eu hoje escrevi um tweet sobre isso, nós estamos diante de um dos maiores escândalos, talvez de um dos maiores escândalos do século. Porque o homem que foi a ponta de lança mundial para muitas dessas medidas que nós estamos vivendo nas sociedades atuais, como distanciamento social, como uso de máscaras, o Sr. Fauci falava de 2, 3 máscaras, não é? Tudo isso veio desse personagem que agora nós descobrimos milhares de e-mails. Veja bem, são e-mails no e-mail oficial dele. Não estamos falando em e-mails particulares, é e-mails oficiais, em que ele mostra muita familiaridade com Wuhan, com os laboratórios, com os pesquisadores chineses, e o Fauci terá muita coisa a explicar. Mas o problema não é só esse. Ele tem muita coisa a explicar, mas não basta explicar. O mundo está sofrendo medidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitos estados acabaram rompendo com essas medidas restritivas e estão tendo êxito nisso. Mas o Sr. Fauci foi autor de um script sanitarista para o mundo inteiro. Como eu digo no meu tweet, medidas autoritárias e totalitárias em nome do sanitarismo. Agora, isso precisa de uma explicação. Precisa de uma explicação e precisa de um julgamento, né? Porque isso é tremendamente grave. Ele não é um particular apenas. Ele é uma pessoa que esteve no comando dessa onda sanitarista pelo mundo. Como diz o Guilherme Fiuza, o Fauci, o Mandetta americano, né? Então, o que me espanta é que a mídia dita tradicional, não é? A mídia que tanto apregoou a ciência, tanto apregoou as medidas sanitárias, não rasgue as vestes agora e não mostre como ela está escandalizada diante do escândalo em que nós estamos. Nós estamos diante de um escândalo que, a meu ver, ainda terá muitos desenvolvimentos. A gente pode dizer, senhor Sepúlveda, que estamos diante, propriamente falando, de um genocídio? Olha, Camila, eu não seria tecnicamente, há definições técnicas para genocídio, etc. O que eu digo, e cada vez as evidências vão se avolumando mais, é que nós estamos diante de uma guerra, efetivamente diante de uma guerra biológica, com caracteres biológicos, que perturbou as economias do mundo inteiro, para começar por baixo, minou os sistemas de saúde do mundo inteiro, deixou
muitos países e muitas pessoas numa situação muito grave. A doutora Mayra, numa entrevista que deu aos Pingos nos Is, disse uma coisa muito interessante. Para ela, vai haver uma terceira onda, mas a terceira onda vai ser de doenças psiquiátricas. Pelo isolamento, por crianças que não foram para a escola durante quase 2 anos. E nós estamos diante disso por ações de uma nação, que é a China, que impediu, inclusive, que se fizessem investigações dentro do seu território, que desinformou a Organização Mundial da Saúde, que em conivência com a Organização Mundial da Saúde espalhou a desinformação, que pagou meios de comunicação pelo mundo inteiro para limpar a imagem da China a respeito da pandemia. E nós uma verdadeira guerra midiática em relação a medicamentos, em relação a vacinas, tudo isso. Agora, a doutora Nisi Yamaguchi disse, e é verdade, quantas vidas poderiam ter sido salvas se não houvesse essa guerra midiática, por exemplo? Se não houvesse essa campanha contínua de desinformação? Então, estamos diante de um genocídio. Olha, se apurarem todas as responsabilidades da China, se nós tivermos homens como o Sr. Fauci e outros implicados nisso, é muito difícil que nós não venhamos no futuro a dizer que não estamos dentro de um genocídio. Inclusive, senhor Sepúlveda, o senhor falou da politização do medicamento, que poderia ter salvo vidas. Saiu uma matéria escrito o seguinte: medicamento contra a peste chinesa é patenteado nos Estados Unidos. A empresa finlandesa terapêutica Borealis, não sei pronunciar, peço desculpa a vocês, obteve no dia 18 de maio de 2021 a concessão de carta patente nos Estados Unidos para um medicamento contra a peste chinesa e, pasmem, contendo a hidroxicloroquina, a ivermectina e a apropitinina. As pessoas que agiram contra esta medicação, que agora está se mostrando estranhamente efetiva, tipo agora, né? Não foi, mas agora é tão efetiva que faz até medicamento. O senhor acredita que elas teriam que responder de alguma forma pela desinformação e pelo pânico colocado na sociedade? Olha, eu pessoalmente acho que sim. Porque acontece o seguinte, que autoridade tinham, por exemplo, órgãos de imprensa de desinformar as populações a respeito de medicamentos, lançando, como você diz, o pânico, lançando a politização, impedindo que médicos pudessem, por exemplo, aplicar essas medicações e salvar as vidas efetivamente? Como é que é isso? Aqueles que, por pressão midiática, fizeram até governantes, pequenos prefeitos de cidades pequenas, ficarem com medo. Eu falei com médicos que tinham medo de preceituar os remédios pelas perseguições da mídia. Eu pergunto o seguinte, essas pessoas não vão pagar por isso? Isso para mim, são crimes que deviam ser cobrados na justiça. Era isso que eu ia perguntar agora para o senhor. O senhor vê alguma possibilidade até o senhor, a sociedade, o cidadão comum, recorrer na justiça porque foi nos negado um medicamento que poderia ter salvo aí milhares de vidas? Pois é, eu como não sou formado em Direito, eu gostaria de falar disso com pessoas que são da área do direito, mas eu acho que alguém teria que mover esses processos, porque efetivamente a mídia ela não fez um trabalho de esclarecimento, ela fez propositalmente um trabalho de desinformação. Por que não se investigam os meios de comunicação para saber se eles estão fazendo essa campanha de desinformação a soldo de alguém? Por que não se faz essa investigação? Veja bem, se você dissesse que era no início da pandemia, mas não. Hoje, com estudos publicados, com estudos feitos, com
terapêutica aplicada e que deu resultados, há órgãos de imprensa que continuam a falar de negacionismo, seja lá o que isso queira dizer, ou seja, uma etiqueta infamante para quem defende efetivamente tratamentos. E eu pergunto, a soldo de quem estão essas pessoas? Por que elas continuam a espalhar essa desinformação? Por que as agências de fact-checking não fazem fact-checking com esses órgãos? Por quê? Vou só dar um exemplo. O professor Luc Montagnier, prêmio Nobel, ele deu uma opinião sobre as vacinas. Ele é um virologista. Ele não é um prêmio Nobel de economia. Ele não é um prêmio Nobel de literatura. Ele é um prêmio Nobel de medicina. Virologista. Um jornalistazinho do Estado de São Paulo, de fact-checking lá de uma agência do Estado de São Paulo, do Estadão, diz que ele está espalhando fake news. Como? O que é isso? Qual é a autoridade que esse indivíduo tem para dizer isso? Ele não está criando uma desinformação no público que pode ser altamente prejudicial, que pode prejudicar muitas pessoas em concreto, atacando assim. Alguém pode me perguntar, mas o que diz o professor Luc Montagnier é um dogma? Não, não é um dogma, mas que venha alguém do nível dele discutir cientificamente o que ele está dizendo. Mas essa discussão é uma discussão científica, pode haver um debate científico. Mas não pode classificar imediatamente o professor Luc Montagnier como difusor de fake news ou de desinformação. Agora, essas pessoas ficarão impunes diante disso tudo? Eu já repeti, Camila, eu já repeti isso em outros programas, mas vou repetir aqui. Quem analisava as coisas desde o início da pandemia, e eu poderia fazer aqui um elenco de vários fatos, assim, de memória. Desde o início da pandemia, quem analisava os fatos, quem analisava as informações que chegavam, quem analisava o noticiário, percebia que havia algo de muito estranho e que não era impossível, diante das atitudes suspeitas da China e da OMS a mando da China, não era muito difícil supor que houvesse a possibilidade de que esse vírus não fosse algo natural, mas fosse algo preparado em laboratório, ou que tinha escapado, ou que propositalmente tinha sido posto em circulação como uma arma biológica. Houve muitas pessoas que falaram disso. Não falaram com certezas, mas falaram como hipóteses, analisaram fatos. O Facebook imediatamente cortava essas pessoas por estarem difundindo fake news. Agora que se avolumam as evidências dessa possibilidade, o fake news o Facebook vai descaradamente dizer o seguinte: não, de repente, essa versão não é mais fake news. Ah, é? Então quer dizer que de repente não é mais fake news. E todos aqueles que foram censurados, como é que ficam? E toda a sociedade que não teve a possibilidade de tomar conhecimento dessa informação, como é que fica? Por que o Facebook não é processado por isso? Por ter restringido uma informação que era importantíssima para as sociedades ocidentais ou as sociedades de vários países do mundo. Era uma informação fundamental. Como é que fica o Facebook? Não vai ser responsabilizado por isso? Ou eles são senhores da verdade? É uma pergunta, né? Inclusive, senhor Sepúlveda, o Mark Zuckerberg, papai do Facebook, foi citado no e-mail do Fauci, né, em conversas com o Fauci, inclusive.